queridos, nós estamos aqui em mais uma programação do Edificando Vidas. Que Deus abençoe você nesse dia de hoje. Olha, nós vamos estar falando aqui sobre um casamento que foi restaurado. Um casamento que veio com muitas dores, muitas mágoas, falta de perdão. E Deus, Ele entrou nesta casa, neste lar, nesta família, e Deus transformou. E olha, se você está passando por isso no seu casamento, se você veio de um casamento destruído, se hoje vocês estão juntos, mas existe ainda mágoa, falta de perdão, eu gostaria de convidar você a não sair daí. Você fica comigo que você vai ouvir esse testemunho lindo, onde Deus, Ele realmente resgatou, onde Deus, Ele entrou com providência e Ele hoje está com casamento, esse casal está com casamento restaurado, onde Deus, Cristo é o centro. Então não saia daí, eu volto já já com muito mais para você. Muito bem, queridos, eu estou aqui com esse casal lindo, abençoado, Nós vamos estar falando sobre a restauração do casamento deles. Olha, eles passaram por um processo muito difícil, um processo doloroso, mas tem um lema, aqui do nosso ministério, que a pastora Helena sempre fala, que a família não pode fracassar. E está aqui uma mulher guerreira que lutou, com todas as forças, lutou pela restauração, lutou pelas promessas de Deus na vida desse casal. Então eu gostaria, Tati, que você compartilhasse com quem está nos assistindo, Eu tenho certeza que muitos lares, muitas famílias hoje passam por problemas dentro do casamento, E eu sei que vocês, são respostas de Deus, para muitas famílias que estão passando hoje por essa dificuldade, muitas vezes não sabe como lutar, não tem forças para lutar e não sabe nem como começar. Então eu gostaria, Tati, que você contasse um pouquinho, de como que foi todo o processo, desde o começo, como você chegou aqui no ministério, você chegou, triste, destruída, com o seu casamento destruído. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo. Então, a gente vem nós viemos de um casamento completamente fracassado, Em 2010, nós nos separamos pela primeira vez. E quando a gente se separou a primeira vez, foi quando eu tive o convite de um amigo que já participava daqui desse ministério, já congregava aqui. Eu tive o convite de vir e vim, E vim, e aceitei Jesus e fiquei tudo devido à nossa separação, porque eu queria mesmo restaurar o meu casamento. Aí vim, fiquei tudo, depois a gente se reconciliou, ele veio junto comigo, mas depois a gente se afastou. E ficamos afastados um bom tempo. E nesse período de afastamento, as coisas só foram piorando, Quando o que aconteceu em 2010 foi só o princípio, Tudo foi piorando. As traições, nós nos separamos devido à traição, Ele arrumou uma outra pessoa, se envolveu com outra pessoa e não quis mais ficar comigo, e isso me derrubou mesmo, porque eu não esperava. E aí as traições só foram aumentando e eu só fui descobrindo cada vez mais e as coisas só foram piorando. Por um determinado momento pareceu que estava melhorando, E ele teve a oportunidade de trabalhar fora com uma proposta de emprego muito boa, com salário muito bom, e assim a gente achou que isso seria muito bom, Eu, de princípio, eu não aceitei, não queria que ele fosse, mas para ele era bom profissionalmente, Para ele era muito bom. E aí ele ficou um período fora. E nesse período que ele ficou fora, sendo que antes disso havia várias traições, mas nesse período que ele ficou fora, por um determinado tempo, eu achei que ele tinha mudado, Que ele tinha se posicionado como o meu marido, que ele não queria mais bagunça, zoeira, essas coisas, Mulheres. E aí eu achei que estava tudo bem. Logo após isso, ele foi transferido de um lugar para outro, e quando ele foi transferido para esse outro lugar, tudo veio à tona novamente.
Aí foi quando ele se envolveu com uma outra pessoa novamente, e aí eu comecei a perceber e eu vi que ele estava muito distante, ele já vinha pouco em casa, né? Porque até então ele vinha no princípio todo final de semana, depois passou a cada 15 dias e depois isso foi passando em mês, e eu fui percebendo através de outros sinais que é mulher, a gente acaba percebendo mesmo, né? E aí, quando eu tive a certeza de que ele estava com essa outra pessoa, foi quando eu corri para Jesus. Eu falei, não, aí eu preciso de Deus, porque... E agora, como que eu vou aguentar passar por isso? Eu não vou aguentar de novo, né? Porque deu uma acalmada por um determinado tempo. Aí foi quando eu fui tendo certeza, né, do que estava acontecendo lá fora, onde ele estava com essa outra pessoa. Eu não tinha como provar que ele estava, né, com essa outra pessoa. E foi quando eu voltei para Jesus. Quando eu voltei para Jesus, eu falei, não, eu vou restaurar o meu casamento, eu quero o meu casamento, né? Só que dessa vez, o Espírito Santo realmente ele me tocou. Ele falou, não, você não tem que estar aqui por causa do seu casamento, né? E eu comecei a entender muitas coisas que eu fazia errado, né? Que o meu casamento fracassado não era somente a minha família, na verdade, né, fracassada, porque não era só eu e ele que estava sendo atingido, era eu, as minhas filhas, todo mundo, né? E eu falei assim, não, eu preciso me posicionar, porque não só a minha vida e a dele vai ser atingida, mas a vida das minhas filhas, né? Nath, deixa eu te perguntar. A primeira vez que você veio, ele trabalhava aqui mesmo, né, perto de vocês. E aí você veio para a igreja, conheceu Jesus, só que você não se firmou. É isso que você quis dizer. Você não teve realmente um encontro com Deus. Então foi a partir daí que o Anderson teve uma proposta de emprego para trabalhar fora. E aí começou a vir tudo à tona novamente, né? As traições, né? As baladas, né? Então aí você realmente, né, falou, não, eu preciso me posicionar. Foi isso que aconteceu? Exatamente, foi isso. E assim, a partir do momento que eu me posicionei diante de Deus, eu vi que eu não precisava dele, que eu precisava de Deus. Porque na realidade o que acontece, querido, muitas vezes é isso, né? A gente passa por uma situação, por um problema difícil, e a gente fala, não, eu vou para a igreja, né? E a gente vem para a igreja, né, por causa do problema, para consertar, melhorar, resolver o problema, não para Jesus, não vir por Jesus, né? E é o que realmente sempre acontece, que nós invertemos, né, as situações. Na realidade, Jesus, ele quer o nosso coração, e a gente vem para resolver algo que é nosso, né? Não entregamos para Jesus, e quando a gente vê que o negócio amenizou, aí a gente acaba se acomodando, e é onde Jesus, né, realmente, acho que ele aperta a gente para ver, opa, peraí, o que você quer? Foi isso que aconteceu com você, então? Foi isso que aconteceu comigo. E por um determinado tempo, eu entendi que eu tinha que renunciar o meu casamento, porque para fortalecer a minha comunhão com Deus, porque nós não éramos casados, né? Eu vivia em pecado com ele, e eu fazia do Anderson o Deus da minha vida. Ele era o meu Deus, entendeu? E assim, eu tive que renunciar. Eu tive que renunciar para fortalecer a minha comunhão com Deus. E foi um momento de muito sofrimento. Eu sofri muito. Foi muito difícil, mas eu tive que fazer, né? E a partir do momento que eu entendi qual era o propósito de Deus na minha vida, foi quando as coisas começaram a acontecer. Porque eu entendi que chegou um momento no meu casamento, na minha família, que eu não podia fazer mais nada. Que quem tinha que fazer era Deus. Que eu, quando eu fazia com as minhas mãos, eu só fazia tudo errado. Sempre que eu tentei dar uma ajudinha para Deus, eu só fiz tudo errado. Então, foi o momento que eu tive que colocar na mão de Deus e confiar. Eu coloquei na mão de Deus, confiei, deixei ele na mão de Deus e fui fazer a minha parte, né? Que era orar pela vida dele, interceder pela vida dele, né?
porque eu não via mais, chegou um ponto que eu não via mais, era só Deus mesmo que podia fazer. Fala para mim, Tati, como é que foi esse processo? Né? Porque você fala que realmente teve aquele encontro com Deus, né? E na realidade, quando a gente tem esse encontro com Deus, a gente sente paz. Como é que foi para você? Você sossegou? Você descansou realmente em Deus? Ah, sim. A partir do momento que eu fui impactada por Cristo, eu confiei. Eu tinha a absoluta certeza. Eu não sabia se era o meu marido que Deus ia trazer de volta, se era um outro relacionamento que Deus ia preparar para mim, se eu ia ficar sozinha. Eu não sabia o que era que Deus ia fazer, mas eu tinha a absoluta certeza que Deus tinha o melhor para mim. Então isso fez com que o meu sofrimento amenizasse. Eu sofri a ausência dele, né? Eu sentia a falta dele porque eu amo meu marido. Porém, eu tinha paz, porque eu sabia que Deus tinha o melhor para mim. Eu tinha essa certeza que o melhor para mim estava na mão de Deus e que Ele estava preparando. Essa certeza eu tinha em todo o tempo. E agora fala um pouquinho para a gente como é que foi. Anderson, como é que foi esse momento, né, em que ela teve esse encontro com Deus? Para você estranhou alguma coisa? Né? Você, de repente, na sua cabeça, o que você pensou? Nossa, será que ela desistiu de mim? Será que ela não quer mais lutar por mim? O que passou nesse momento na sua cabeça? A primeira coisa que passou foi isso, que ela tinha desistido, porque, assim, ela não me dava paz. Ela me sufocava, toda hora, de minuto em minuto ela me ligava. E, um certo tempo da vida, ela parou. Ela parou de me ligar, ela me deixou à vontade, entendeu? E isso foi um baque. Para mim foi um baque, porque enquanto a mulher tá ali, assim, eu tava fazendo tudo errado no mundo, mas eu tinha certeza que eu tinha o controle sobre ela. Eu sabia que a hora que eu chegasse em casa, ela ia estar lá me esperando. Só que quando ela mudou a postura dela, a atitude dela, isso foi um baque para mim, me deu um choque. Te deixou preocupado? Me deixou preocupado, porque a partir daí eu vi que eu tava perdendo a minha esposa. Eu vi que ela não tava mais, assim, muito preocupada em me ter do lado dela. E isso me abalou. Anderson, para você olhando hoje, né, com os olhos de Deus, transformado, restaurado, como é que você entende hoje que foi uma obra realmente do diabo para destruir, né, o relacionamento de vocês? E como é que é difícil? Para você foi difícil o momento em que você estava lá fora, né, na balada com outras mulheres? Foi difícil também, porque eu acredito que em algum momento você pensava na sua esposa e nas suas filhas. Não, na verdade eu sempre pensava. Só que assim, na noite, quando eu estava na noite em balada com mulheres, eu não pensava, porque o diabo ele cega, a gente fica cego. Mas quando a gente chega em casa, deita no travesseiro, aí vem as lembranças. Só que assim, é muito rápido também, porque na verdade eu estava totalmente preso. O diabo ele me prendeu de uma tal forma que eu fiquei cego, totalmente cego. E eu ia na direção que ele me dava. E a partir do momento que a sua esposa ela começou a realmente a procurar, né, estar na presença de Deus, não pelo que o Senhor poderia fazer para ela, mas porque ela necessitava de Deus, você viu que as coisas começaram a mudar. Você viu que o comportamento dela mudou, ela começou a não te procurar mais, não ficar em cima de você, né, te pressionando. E aí então como é que foi o processo para você também? O processo para mim foi difícil, porque sozinho eu não ia chegar a Cristo. Eu não ia vir por livre e espontânea vontade. E assim, muitas das vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim: Anderson, o diabo ele tá te destruindo. Você tem que ir para Jesus. Porque onde eu trabalhava tinha muito irmão, tinha muito crente. Só que eu ouvia, mas para mim entrava de um lado e saía do outro. Entendeu? Mas a partir do momento que ela se posicionou, que ela veio, que ela mudou a postura dela como mulher, e isso me incomodou muito, porque eu falava com ela e ela estava tranquila, ela falava em paz, ela não brigava mais, ela não gritava, ela não me xingava. E isso foi me chamando a atenção, foi despertando, foi me chamando a atenção, até que eu vim do Rio para cá, da onde eu estava lá, e ela sentou comigo e me chamou para conversar.
E o que me impressionou mais foi que em nenhum momento ela não falou do nosso casamento. Ela só falou de Deus para mim. Só de Cristo. A única coisa que ela falou, em nenhum momento ela falou assim, eu quero que a gente fique bem, vamos tentar dar um jeito pro nosso relacionamento ficar bem, não. Ela só falou só do amor de Cristo por mim. E isso me tocou de uma forma que foi impactante, foi impactante. Tati, agora fala pra gente, como é que começou a restauração no seu casamento? Como é que foi que Cristo, né, mostrou para você as estratégias? Como é que foi essa restauração? Eu acho que, na verdade, sabe, pastora, a restauração começou comigo sozinha, no meu íntimo com Deus. Porque primeiro o Espírito Santo começou a me cobrar muito, que eu tinha que perdoar ele. Mesmo sem que ele me pedisse perdão, eu tinha que perdoar. O perdão, eu digo que o princípio de tudo é o perdão, né? Um relacionamento ele não tem como ser restaurado se não houver o perdão, né? E eu fui tratada sozinha no meu quarto, muitas vezes, muitas. O Espírito Santo falava, você precisa perdoar, senão nada vai acontecer. E eu tive que perdoar, mesmo ele lá longe de mim, sem a gente ter nenhum tipo de contato, nem pelo telefone. E eu comecei a ministrar isso na minha vida. Eu perdoo ele. Isso. E eu acho que a restauração começou aí, quando eu decidi perdoá-lo, porque o perdão é uma decisão, né? A gente precisa decidir perdoar. Talvez se eu não tivesse decidido pelo perdão, a minha família hoje não estaria, né, da forma que nós estamos, para a honra e glória do Senhor. Então eu acho que... Mas tudo vem de Cristo, né? Tudo vem dele. Até a vontade de perdoar vem dele. Tudo. E aí, Tati, quando você decidiu perdoar o Anderson, e aí como é que foi? Ele que te procurou, você procurou ele? Como é que foi esse processo de vocês voltarem, né? Não, na verdade ele veio para uma simples visita do aniversário de uma das nossas filhas. E nessa visita, tanto é que ele veio com a roupa do corpo e uma muda de roupa para troca. Ficou, todas as coisas dele ficaram lá, né, onde ele estava morando, porque nesse período ele foi mandado embora do serviço e a gente achou que ele vinha embora porque a família dele é daqui, todo mundo é daqui, né, nós éramos daqui, eu, as meninas, mas ele não veio, ele ficou para lá, né. Então tudo que era dele ficou lá. E ele veio por uma simples visita, mas o Espírito Santo já vinha me incomodando. Você precisa alimentar ele, você precisa levar a palavra para ele. Você precisa fazer alguma coisa, porque eu reconheço, pastora, que por um determinado momento da nossa vida, eu afastei ele de Deus, entendeu? Eu vinha para a igreja, mas eu não tomava a postura de uma mulher de Deus. Então isso fez com que ele se afastasse de Deus. Então eu acredito que era o meu papel levar a palavra de Deus para ele, né? E eu era muito incomodada com isso. E eu falava, Deus, se é isso que o Senhor quer, eu vou fazer, mas prepara o momento, né? E Deus preparou tudo. Por um determinado momento, nesse dia que ele veio para a visita do aniversário de uma das nossas filhas, Deus preparou o momento certo, que ficou, a minha casa sempre tá com bastante gente, porque a gente tem 3 filhas, ainda tem minha cunhada. Então sempre tem bastante gente, né? E Deus preparou tudo, preparou um momento que eu fiquei sozinha com ele e naquele determinado momento eu só falei do que o Senhor tinha para a vida dele, do amor, que mesmo o que eu falava para ele, Anderson, você precisa se posicionar diante de Deus, né? Porque da mesma forma que o Senhor ama um homem que busca a santidade, ele também te ama. E eu falei do amor de Cristo pela vida dele, por ele, né? E aí ele, não, mas eu vou restaurar a nossa família, eu vou mudar, eu vou ser um novo homem, eu quero isso. Aí eu falei, então agora, se é isso que você quer, as coisas são diferentes, né? Agora você precisa tomar posição de homem, porque hoje eu vivo uma vida completamente diferente da vida que você deixou quando a gente se separou. Hoje eu sou uma mulher diferente, né? Eu já tinha descido as águas, minha vida já era completamente diferente, né? E aí ele
Isso foi no meio da semana. Quando foi no domingo, ele já veio para a igreja, ele aceitou Jesus. E naquela mesma semana a gente já começou a correr atrás do casamento. E foi um período assim de muita luta, de muita prova mesmo. Satanás se levantou para que a gente viesse a desistir, né? Mas, para a honra e glória do Senhor, a gente chegou lá. Amém. E Anderson, como é que foi para você? Quando ela falou isso para você, né? Que a partir daí as coisas eram diferentes, que ela estava na igreja, né? Que o relacionamento tinha que ser diferente, né? Não poderia ser mais da mesma forma como era antes. Como é que você recebeu isso? A princípio eu concordei, mas assim, não de coração mesmo. Eu concordei porque eu queria realmente restaurar, mas para mim a gente já estava junto há muito tempo. Então quando ela falou assim, eu estranhei, porque ela falou, não, agora a gente tem que casar, porque tá tudo diferente. E isso para mim foi estranho, porque eu não imaginei que ela fosse levar o pé da letra mesmo. E foi o que aconteceu, ela levou, a gente casou, e foi tudo muito louco, porque eu fui tocado de uma forma tão tremenda que isso foi numa quinta-feira. No domingo eu estava na igreja aceitando Jesus, decidido mesmo a largar tudo, larguei tudo mesmo. Só que assim, pastora, tudo tem, assim, quando a gente decide aceitar Jesus, tudo tem uma consequência. Isso não quer dizer que todos os problemas nossos foram resolvidos. Não foram, porque assim, existiu coisas que aconteceram que tem as consequências, tudo tem um preço. E eu paguei esse preço, ela pagou esse preço, porque as consequências de tudo que aconteceu vieram. Mas, para a honra e glória do Senhor, nós passamos em Cristo. Essa é a diferença, né? Sabe, querido, muitas vezes quando nós chegamos na igreja, chegamos destruídos, como a Tati e o Anderson, chegaram com a sua família destruída, né? E muitas vezes, na caminhada, muitos param, muitos ficam para trás, porque as consequências vêm. E realmente é um momento que parece que vocês estamos sendo, a gente fica sem forças, né? Pressionados, acho que essa é a palavra certa. Eu acho que é nesse momento que muitas vezes as pessoas acabam desistindo, né? Não vou continuar porque a pressão está muito grande, é melhor parar por aqui, eu não estou aguentando. Eu acho que é isso que acontece, não é verdade, Tati? É verdade. É muito difícil, porque assim, aquilo que a gente plantou lá atrás vai ter uma consequência, né? Mas quando a gente está em Cristo, é tudo muito mais fácil, né? Ele nos dá a sabedoria, né? Ele nos dá a direção correta. Então, assim, eu digo que mesmo com toda a consequência, mesmo com tudo o que veio, tudo que a gente teve que renunciar, né? Vale a pena, porque hoje a gente vive um casamento restaurado, completamente restaurado. A nossa família, as nossas filhas, né? Mudou tudo, foi tudo completamente diferente. Nós vivemos uma vida completamente diferente. Eu respeito meu marido me respeita, né? E nós respeitamos as nossas filhas. Então, assim, eu vejo que tudo vale a pena. É difícil? Não é fácil, né? Mas em Cristo a gente tem força para passar por tudo, e a recompensa dele é tremenda, né? Não tem explicação. Amém. Anderson, diante de tudo que foi falado aqui, hoje vocês têm um casamento, graças a Deus, né? Cristo é o centro, né, do casamento de vocês, do lar de vocês. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem passa hoje por esse problema, ou que passou e ainda existe a dor, existe as mágoas. Eu gostaria que você olhasse agora para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Bom, a mensagem que eu tenho para deixar é a seguinte, que existe uma coisa chamada orgulho. E quando a gente quebra esse orgulho, tudo vale a pena. Você que está aí nos assistindo, que está com seu casamento destruído, que está passando por problemas, não desista, quebre o seu orgulho. Coloque Jesus no centro do seu casamento, que você vai ver que vai valer a pena. Porque no meu valeu.
A gente veio de um casamento destruído e colocamos tudo nas mãos do Senhor. E Ele restaurou e fez tudo novo na nossa vida. E eu creio que Ele vai fazer na sua também. Então coloque o seu casamento nas mãos do Senhor. Busque, não desista não, porque é isso que o inimigo quer. Mas se você colocar na mão do Senhor, Ele não vai conseguir, porque vai ser restaurado em nome de Jesus. Amém, querido. Olha, é isso aí. O Anderson deixou uma mensagem aí para você que está passando por luta, você que está passando por dificuldade. Gostaria de convidar você a fazer uma visita ao ministério aí perto da sua casa, ou se você preferir, vir até aqui nos procurar no Ministério Vida Nova, aqui no Centro Familiar de Cubatão, na Avenida Pedro José Cardoso, número 448. Você vai ser muito bem recebido, nós estaremos aqui, para te dar um abraço, e eu tenho certeza que Deus ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar o seu lar, o seu coração, o seu casamento, porque é isso que o Senhor quer. Deus ele tem o melhor para nós, sabe? E abra o seu coração, dê o primeiro passo. Eu tenho certeza que Deus ele vai te ajudar, Ele vai segurar nas suas mãos para você continuar dando outros passos em nome de Jesus. Nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço vocês, que Deus abençoe, que Deus continue abençoando o seu lar, sua casa, sua família, tá, Anderson? Que o Senhor ele possa cumprir as promessas dele na vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe você, Tati, guerreira, continue, lutando, coluna na sua casa, porque o Senhor ele tem promessas para a vida de vocês, amém? E nós vamos ficar por aqui, que Deus abençoe, querido, que Deus possa cumprir na sua vida também todas as promessas dele, em nome de Jesus. Deus abençoe, tchau, tchau. Chegou a grande oportunidade de aprender a tocar violão com o professor Cláudio Moura, da Banda Bálsamo, por um preço popular, no Espaço Musical Vida Nova. Você aprende com método prático e rápido, por R$ 80. É isso mesmo. Compre seu violão e venha estudar conosco. Toda terça-feira na Igreja Vida Nova. Informações: 991398478. Falar com Andréia. Espaço Musical Vida Nova, despertando o músico que há dentro de você. Seja bem-vindo à Fato Online. A Faculdade Teológica Alfa está no mercado há mais de 17 anos, com o intuito de preparar pessoas para trabalhar para o reino e capacitá-las a manejar muito bem a palavra de Deus. A Fato Online nasceu com a visão de facilitar a vida de pessoas como você, que tem dificuldades de se deslocar do seu lar para a formação teológica. E o nosso objetivo é preparar obreiros à distância através do sistema Open University, usado com muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Conheça mais sobre a Fato Online acessando fatonline.com.br. Então, o que está esperando? Venha fazer parte da família Fato Online e se torne um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus.